el lugar donde solo Dios nos vê. Sabe este lugar especial? Sobre ele vamos estar falando no dia de hoje e estamos juntas, Marina, Dani, Bruna, como Olá. les va? Muy bien, olá. E falando de este lugar tão especial, um lugar... Primeiro, vamos falar de algumas características deste lugar, não? É um lugar acessível, fácil de encontrar e é para todas as ocasiões, é um refúgio para todo o que necessitamos. E assim, é só tão sencillo de buscar um lugar em sua casa, um lugar privado, um lugar onde você tenha assim mais tranquilidade, cerrar a porta e você já está neste lugar. Uhum. E é um lugar onde podemos ser sinceras, não, com Deus. Não necessitamos fingir, não. Podemos falar de todo o que está dentro de nós outras, não. Não é uma oração religiosa, não. Pero é ser sincera, não? Hablar de verdade, quando estamos assim a sola, não, com Deus, podemos ser sinceras. Sim, não, e este lugar, ele é um lugar de deleite, de gozo, assim como disse a palavra, não? Deleita-te em el Senhor e ele hará os desejos de tu coração. En este lugar, temos esta intimidade profunda que quando vamos mirar, daqui um ratito vem a resposta, né? Vem aquilo que estávamos pedindo, orando, porque estamos aí tão a gusto com ele, não? E hoje vivemos um mundo onde todo é muito visto, não? Todos querem mostrar nas redes sociais, tudo é muito à vista. Pero quando encontramos esse lugar, não? Quando estamos nesse lugar, sabemos que ali no secreto temos, como Madiu, essa intimidade com nosso Deus, não? De estar ali e podemos ser nós outras mesmas, podemos estar ali, ser nós outras mesmas. Sem não? filtro. Sem filtros. Sem maquiagem, sem sem filtro, filtro. sem maquiagem, é nosso interior, não? Como Bruna disse, se desnudando delante de Deus para poder ir nos pés dele encontrá-lo que nós outras mais necessitamos, não? Sim, e é um lugar assim, né? Eu vejo assim. Quando eu estou falando com uma pessoa e eu derro paro todo, que não é muito comum hoje dia, não? Falar com o celular, mas quando eu estou falando com uma pessoa e eu derro todo para falar com ela, paro. Eu creio que hasta a pessoa vê raro, não? Diga, cerra todo, diga. E coloco atenção, eu estou dando a esta pessoa o valor, porque eu sei que o que ela me vai dizer me vai ajudar, me vai agregar. Então, eu dou a ela este valor quando eu derroto. E este lugar é isso. É o lugar onde eu derro todo. En este momento, a vida está aí, em aquele ritmo que já sabemos, pero eu vou a este lugar que eu elegi. Eu cierro a porta e eu estou dando esta atenção total, eu estou dando este valor total a Deus. Se uma pessoa já valora quando você derra todo para pôr atenção a ela, você crê que Deus quer? Quando você para todo e coloca esta atenção em Ele. É claro que Ele, imediatamente, Ele para, se inclina e te vê. E te escuta e sabe o clamor que vai mais allá de la boca. Não é assim? Porque sabemos que muitas das vezes a pessoa não vai encontrar a palavra perfeita, não vai encontrar não sabe expressar-se completamente. Ella vai da maneira que ella está, pero ella es acepta assim. E Com ele vai confiança. contestar, né? Com confiança, não? Sim. Porque ele não nos vai juzgar. Ele não vai quedar mirando como estamos falando. Ele não podemos entrar delante de Deus, não? Da presença de Deus com esta confiança, não? E às vezes essa pessoa que nos está vendo, às vezes não tem a nadie com quem platicar, falar, não? De seus problemas. Quizás se sente assim sola, está com tantas coisas em seu coração, pero como você falou, não? Se ella cierra a porta de seu quarto, de onde sea, e ella é sincera, ella habla com verdade, não? De todo o coração,
Deus está agir com ela, não? E às vezes é o contrário, não? Às vezes essa pessoa, ella quando passa por alguma situação na vida de ella, algum momento difícil, ela quer falar com várias pessoas. Sim. Às vezes põe já nas redes sociais, às vezes busca uma amiga, alguém para poder falar, queda reclamando. E antes não era assim. Antes, ella era uma mulher de oração. Sim, sim. Ella era uma mulher que ia para este lugar e resolvia seu problema com Deus. Pero conforme foi passando o tempo, alguma luta que ella passou, ou na resposta que ela não obtuvo, ella hoje habla, reclama, murmura, pero não regressa a esse lugar. Ella simplesmente deixa de ser esta mulher de oração, não há. Uma vez eu escutei algo que quedou assim gravado em meu coração. Uma pessoa muito querida falou, e isso eu trago para mim hasta hoje, que disse assim: transforma tus murmurações em oração. Quando eu escutei isso, eu, pronto, Já era. cambiei. Já. E é verdade, é fácil às vezes murmurar, mas às vezes agarrarmos este tempo e dizer, não vou falar com quem resolve meu problema, é diferente. E isso traz uma transformação adentro de nós outros, não? Sí, hablando de murmuración, Maína estaba hablando de murmuración. Cuando murmuramos, entonces nosotras llevamos el problema o la situación, porque no necesariamente sería un problema, pero la situación llevamos a ella para un plan carnal. Y es sobre eso que yo quiero hablar, la mujer que lucha en el plano espiritual. Ella identifica la situación y ella sabe que ella no va a vencer esta situación en este plano ahí, carnal. Ella sabe. Ella sabe que murmuración, reclamación, acudir a amistades, acudir a consejos de internet, nada de eso va a solucionar, nada de eso va a traer una paz, como un refrigerio, una calma para ella. No va a producir frutos que ella necesita. Porque ella está luchando, ella llevó la situación para el plan carnal. Pero la mujer que ella tiene este momento en secreto con Dios, ella sabe llevar las situaciones para este plan. Entonces ella sube, ella no baja, ella sube las circunstancias para Dios. Entonces, cuando ella sube, ¿cuál es la consecuencia de llevar para Dios? Dios te va a escuchar, te va a proveer, porque Dios es proveedor. Él te va a dar la calma. Yo creo que la mayoría de ellas, como nosotras, ya tuvimos esta experiencia de entrar. Es solo leer salmos también. David tiene los salmos de David. Tiene mucho de eso. Entrar en la presencia de Dios. Y salir, que usted no sabe cómo, de dónde viene esta paz, de dónde viene esta certeza, ¿no? Porque usted llevó para el plan espiritual. Usted quitó, usted salió de esta locura aquí y elevó, alzó para Dios. Esto hace toda la diferencia, es un secreto. E hasta porque, hasta mesmo se entendermos isso, sabemos que os cielos mueve. A Bíblia diz assim, que o que determinarmos em la tierra será hecho en los cielos. Então, como eu penso, como eu hablo, los ángeles, los cielos empiezam aí a trabalhar a mi favor, porque eu estou determinando, eu estou confiando, eu estou creyendo, e aí eu empiezo a mover o mundo espiritual a mi favor. Então, imagina, temos o poder de aqui, de abaixo, mesmo não sendo nada, mesmo sendo tão pequenitas, mover os cielos a nosso favor, e Deus trabalha assim, não? Assim, Deus trabalha dessa maneira, mas e às vezes a pessoa não vê o que ela está passando. Talvez a pessoa, talvez nada vê seu dolor, nada vê suas lutas, nada está vendo suas lágrimas, não? Pero Deus, ele vê todo. Ele está vendo suas orações, não? Ele está vendo a oração, a perseverança, a confiança dessa pessoa, e ele a seu momento, ele honra. O que estamos falando aqui, que independente da situação, a pessoa não pode deixar de ser essa mulher de oração, não? Esta mulher de oração que antes ela era ou ella nunca foi e ella pode passar a ser a partir deste momento, não? Sí, y Bruna, traer, por ejemplo, todo para Dios, los mínimos detalles. Hablando así, parece que
solo circunstâncias grandes, problemas, então eu vou para este lugar em secreto, não cerrar a porta para falar com Deus, pero não cada detalhe. Eu apresento a Ele toda uma vida. É uma situação financeira, como manejar bem. Eu quizás no dispongo de mucha, de uma economia assim grande, pero eu agarro aquilo que tenho, presento para Deus ajudar-me, a família, não? Isso é muito importante. E uma coisa que você falou muito importante é que a mulher que está nesse plano espiritual, ela tem uma vida de oração, não? Como você está falando, e ela não espera venir solamente os problemas para que ela empiece a orar. Não? Ela ora todos os dias, como você falou, em coisas pequenas, com sua família, em cada detalhe de sua vida. Antes ela consulta a Deus, não? Não só em problemas, não? Exatamente, sim. E isso é muito importante. Né? Eu me acuerdo assim, falando de mim, quando queríamos ganhar nossa mamá, não? Minha mamá era uma pessoa muito difícil, era uma pessoa muito... Ela sabe aquela pessoa que todo... não penso assim, não vejo assim. Então, sempre eu deixava... E isso eu fui saber depois. Eu deixava, por exemplo, o periódico, não? Allá, e eu falava, ela vai ver. E ela nunca tocava em mim. Em me parecer, ela nunca tocava. Pero depois eu fui a saber que ela abria, leía e deixava exatamente como estava para que eu não supiera. Pero ela não aceitava nada. Conselhos, invitações, nada. Ela não aceitava. Então, eu falei com minha irmã. Eu falei assim, ok. Então, se há tanta resistência, eu sei que é portas cerradas, rodillas en el piso, esta resistência vai cair. E assim foi. Foram muitos meses tentando falar e fazer minha mamãe chegar a esta consciência que não tuvo resultado. Pero quando fuimos orar em la madrugada com as rodillas en el piso, prontamente minha mamãe chegou. Então, que lugar é este? Que poder há neste lugar? Será que hemos acudido a este lugar? Porque em los dias de hoje, todo coopera para que uno não chegue aí. E aunque ele é acessível, aunque ele é fácil este lugar, é só elegir um lugar, cerrar a porta, é um lugar cada vez mais... Parece que quando uno se vai acercando a este lugar, parece que acontece um montão de coisas para que você não vá, porque vino a resposta para nós e nos quedamos muito felizes. O que passou em secreto se tornou um testemunho, não? Não, e eu imagino que no momento que vocês estavam passando por essa situação, vindo na dúvida, não? E ele medo que nunca ia passar o que vocês tanto queriam, porque a coisa não é apenas a mulher ser de oração, é o que ela passa naquele momento que ela está orando. Porque muitas das vezes não está em oração, está lutando ali com Deus, mas não vê a resposta, não? Então, tem que haver aquela confiança, uno não pode deixar de confiar, essa perseverança, e é bueno isso, porque quando passamos por essa situação de estar em oração e às vezes não ver a resposta de Deus, é quando temos nossas maiores experiências com Deus. Então, eu imagino que foi a experiência que vocês tiveram que ter de confiar e crer que aunque com seus olhos eles não estavam vendo nada acontecer, pero a conversão desse momento ia passar, não? Exatamente, é crer assim. E é sobre isso que queremos falar agora, não? O caráter que se forma em lo secreto. Mientras estamos en el proceso de esta comunicación, de esta intimidad con Dios, mucha cosa nos es enseñada. No es solo obtener la respuesta. Mientras yo oraba por mi mamá y mi hermano también oraba por cada uno en su pieza, cada uno en su recámara, mientras orábamos, no fue solo la respuesta que llegó, pero todo el que se aprende. Não se aprende a confiar, como você bem mencionou, se aprende a perseverar, porque parece ao instante que todo... Oh, meu Deus! Mientras orávamos, minha mamã se ponia pior. E sabe, orávamos na madrugada e ela despertava e dizia... Ela despertava e nossas habitações eram lejos de ela, pero ela despertava e dizia... E que passa? Que estão nascendo? Orando esta hora? Que estão nascendo? E meu papá, déjalos, ellos tienen los propósitos de ellos. Então,
todo isso, ¿no? La perseverancia, la comunión, todo lo que usted va desarrollando el camino. Sim. Esto es muy importante, no es solo claro que el testimonio es lo que queremos, pero todo el proceso es lo que te fortalece, ¿no? Sim. Para después seguir. E hay muitas mulheres em la igreja que passam por isso, não? Às vezes platicamos e ella habla, pero estou orando, pero não passa nada, pero hay que perseverar, não? É uma das coisas mais importantes, é esta confiança, é a perseverança, porque há coisas que oramos e de pronto recebemos, não? Pero há coisas que não, que uno tem que perseverar. Ella vai chegar em la casa, está todo Igual. como você falou, orou e a coisa sigue igual, Sigue. ou às vezes pior. É. Pero ella tem que confiar, creer, não? Em las promessas de Deus, não? Uhum. Yes. E hablar, Uhum. quando hablamos, estamos confiantes que alguém nos está escuchando, ¿no? Uhum. Es que, né, que eu estou falando, vocês me estão escuchando, nossas amigas nos estão escuchando. Sí. Quando eu hablo com Deus, eu estou segura que este Senhor que me vai dar a resposta, que me vai tranquilizar. Às vezes é como hablamos, a resposta não vem de imediato, mas há poder tão grande que a resposta vem adentro. Sabe aquela certeza que tu disse assim, graças a Deus, isso vai sair bem. Não mirei nada. No aconteceu Não nada, aconteceu. pero adentro já. Pero o mover da oração é tão forte que Sim. já empieza adentro, já empieza eu a ser mais confiante, já empieza eu a ter paz, já empieza eu já mirar, quando passar vai ser assim, quando eu contar meu testemunho será assim. Não passou nada fora, mas adentro já Na criou uma certeza. força Uhum. que uno solo consegue com esta intimidade com Deus. Não? Assim, e ella não cambia, não? Ella não cambia. Uhum. Ella está passando por aquela situação, pero às vezes é ella e Deus, nada percebe. Ela sigue passando, ella sigue sendo aquela persona guerreira, naquela persona forte, Com as uma pessoas sorrisa. com uma sorrisa hermosa. É. Ou seja, ella transmite paz. Uhum. Ela está aí na guerra, solo ella e Deus sabe o que ella está passando, pero ella transmite paz, exatamente por essa certeza que ella tem, não? Uhum. E hablando de isso, eu não puedo deixar de falar aqui um testemunho, uma experiência que eu passei muito forte, não? Quando eu tinha 11 anos, meus papais já eram da igreja, não? Meus papais são da igreja desde quando eu era muito chiquita. Então, e eles tinham um casamento muito bendecido, não? Graças a Deus, eu tive o privilégio de crescer em um lugar cristiano, meus papais sempre aí na fé. Só que eles passaram em um momento, quando eu tinha como meus 11 anos, eles passaram por um momento de separação, não? Eles passaram na situação, meu papá conheceu uma pessoa, traicionou minha mamãe e se foi da casa. Então, imagina, não? Uma pessoa que é de Deus, que está ali lutando com Deus e vê seu casamento aí que era um exemplo, e de repente vem todo abaixo, não? Então, solo Deus sabe a luta que minha mamãe passou, não? Pero eu já não era uma ninha, eu tinha 11 anos, eu vi ali, presenciei tudo que ela passou, o dolor de ela, a luta de ela. Então, quando ele se foi, e antes de ir, eram muitos pleitos, muitas palavras que ele falava para ela, para poder ofender. Então, eu estava comentando que muitas das vezes Zoe passa muito, as pessoas elas falam muito assim, elas já se casam pensando, se eu caso, não é problema, me separo. E quando há discussões assim, ela comenta com alguma amiga, às vezes ela fala, não, abandona este homem não te merece, sai dessa situação. Hoje em dia é muito difícil ver uma pessoa que fala, não, é meu casamento, é meu matrimônio, eu vou lutar por ele, não? Então, foi o que minha mamãe isso, eu sei que foi a fé de ella, não? Cada tem sua experiência, cada passa por sua situação, mas o que eu quero falar aqui é exatamente disso. Por quê? Porque ella passou por essa situação, ella sofreu, não? Imagina ver seu esposo fora de casa, só Deus sabe a situação que passamos aí com ella, mas em todo momento, eu não veia minha mamãe reclamando, eu não veia ella chorando, desesperada, hablando, às vezes, está de meu papá, não, porque muitas mulheres se separam e hablam com os filhos, não, mira o que seu papá isso e todo, não.
todo o tempo, minha mamãe vivia como se meu papá estivesse na casa. E ela servia a Deus. Ella llevó para el plan Espiritual. E ella, para as pessoas que lá viam, muitas nem sabem o que passou, nem se enteraram. Por quê? Porque a aparência de ella era a mesma. Ella mostrava que ella pessoa forte, ella mostrava que ella pessoa de oração, aquela mulher perseverante, não? Ella seguia ajudando as pessoas que passavam por a mesma situação, pero quando chegava adentro da casa, quantas foram as vezes que na madrugada eu despertei com minha mamãe já chorando, sabe? Pero clamando, orando. La casa, o quarto de ella parecia que se tornou um quarto de guerra, porque afuera ella mostrava força, pero adentro, em aquele lugar que ella reservou para ella, Deus, portas cerradas, ela estava ali clamando, cobrando de Deus, porque ella confiava. E imagina tudo que passou na cabeça de ella. Será que não quis venir a dúvida, o medo, ou hasta pensar em desistir? Pero não, ela tuvo ali, onde eu vou lutar por meu casamento. Então, era isso que eu queria comentar, não? Essa experiência, porque é muito forte, não? Quando a pessoa, independente de lo que ela está passando, não, nada estava vendo as lágrimas de ella, o dolor de ella, pero ela lutou. E que passou que Isso que era então ella lutou ali com Deus, ella orou, foi essa mulher de oração, não? Ella chorou, derramou suas lágrimas e logo passou um tempo, meu papá regressou, não? Houve arrependimento, porque houve um arrependimento, não? Houve perdão, porque ella teve que perdonar, e hoje em dia são como se fosse uma pareja de namorados, não? De novios, graças a Deus, e eu creio que esse ano eles cumprem 45 anos de casado. Então, assim, você vê essa diferença, não? E eu cresci vendo isso, não? Eu penso que o maior legado, que minha mamãe me pudo deixar foi este exemplo de ser uma mulher de oração. De independente da situação que uno esteja passando, sempre, nunca deixar isso pesar em nós outros, não? Por quê? Porque simplesmente uno, quando é de oração, uno confia em Deus e tem a certeza que no momento certo, Deus ele vai bendecer. Isso não vem na resposta, eu vou seguir confiando, porque eu sou uma mulher de oração, aunque verdade? tarde. Né? Aunque que a vezes parece, não? Pero Deus sabe o processo, ele sabe o momento correto de que ele te responda. Ele sabe todo o que uno necessita passar, este tempo de madurez, este tempo de aprendizagem, ele sabe que é necessário, não? E que Dani estava falando del legado, este exemplo, este testemunho, esta herência, não? Muitas vezes, Bruna, padres querem deixar o melhor para seu filho a nível físico, que não está mal, não está mal. Deixar o melhor a nível financeiro, deixar como se diz? Testamento. Uma herência de casas, não? E luta muito para que seu filho não venha a sofrer o que ele sofreu, ela sofreu. Pero aí está. Não chega a deixar um legado de uma vida com Deus, um legado de quando você necessita uma referência de seus papás, a referência é esta. Ele tinha todo o que tinha porque ele tinha esta vida com Deus. E é este exemplo que me move, não? O que você vê aqui com esta história, não? De ella, o que mais marcou a ella foi isso, não? Neste processo de sua mamá, não? Ella, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e isso é muito importante, não? Às vezes, nós outras, um exemplo, não temos filhos, não? Pero há sempre pessoas que nos estão observando, não? E quando reaccionamos desta maneira, em oração, em confiança a Deus, estamos dando este exemplo, não? Seja para nossa família, para nossas amigas. Então, isso é muito importante, deixar este exemplo, não? De fé, de perseverança, porque quando somos mulheres de oração, temos esta força, não? E isso passa para quem está cerca de nós. Totalmente. E que me chamou a atenção é que Dani disse assim, ella, nadie sabia o que estava passando. Ella estava uma guerra aí adentro sujo, pero nadie sabia. Não era que ela não estava sendo sincera, não era que ela estava faking, não era que ela estava pretendendo ser alguém que ela não era. Não. É que quando você entra em la presença, puertas cerradas, você recebe um alimento tão forte que te alimenta a ti,
y usted consigue dar. Usted pasa a ser una fuente en medio de guerras. Comentando el testimonio de su mamá, usted nos comentaba que ella conseguía aconsejar personas que estaban pasando por el mismo problema, en la misma situación, y ella firme, porque ella sabía que lo que Dios estaba alimentando a ella estava dando. Ella era um testemunho verdadeiro que salva vidas. Seguramente as pessoas que sua mamá aconselhou, seguramente elas também chegaram a ter seu testemunho. E Carla, e tem um versículo em Provérbios que diz: fuerza e dignidade são suas vestiduras e se sorrir ao futuro, não? Ou seja, era exatamente o que ela passava. Ela seguia orientando as pessoas porque em seu coração, aunque com seus olhos ela não estava vendo meu papá em la casa, mas em seu coração ela tinha a certeza que Deus é fiel e que ele já estava em la casa. Era a certeza que ela tinha, não? Então, assim acontece. Quando a pessoa, quando a mulher já confia no propósito de Deus, independente da situação que ela está passando, ela não deixa, ela não perde essa paz, essa alegria, essa confiança, porque ela tem a certeza que a bendição vendrá, não? Sim, e porque esta intimidade com Deus, esta oração, nos hace salir do mundo físico. É como quando, é que nem el avião, quando sale de la tierra e vai assim a las nuvens, al cielo, tu consegue mirar allá de arriba as coisas para abaixo. E aí tu consegue, está chiquita esta situação, já não me aflige, já não me vai dañar, porque salimos do campo físico e entramos em el campo espiritual, e aí em el campo espiritual temos tudo que viene del espírito. O que viene del espírito? A certeza, a paz, a alegria. Então, tu se torna uma pessoa diferenciada em el meio de las outras, porque vivemos neste espírito. Estamos aqui na terra, carne e hueso, pero estamos em el mundo espiritual e conseguimos mirar as coisas como o espírito vê. E aí conseguimos a força que precisamos, não? Sim, é certo. E Deus, ele só quer este momento, esta sinceridade. Porque pensando nisto, que quando hablamos deste momento de portas cerradas, sabemos que é um momento de oração. A mulher que ora, a força desta mulher que ora, não? E muitas das vezes vemos pessoas que nos dizem, pero es que eu não sei orar. Eu não sei como. Muita coisa me acusa, muita coisa. Então, para que eu não sofra estas acusações, melhor eu não oro. No, mejor a veces solo alzo mis ojos a los cielos y intento conectarme con Dios en la naturaleza. Por eso mucha gente cuando está en la naturaleza siente esta fuerza, porque todo esto es creación de Dios, pero ella no consigue conectar en oración. Y yo puedo decir, orar es simplemente hablar. Dios no te juzga. Deus não te condena. Ele não, quando nos acercamos a ele não pensa assim, já vem ella com este e este problema. Não, ele não nos, ao contrário, ele não juzga, ele se sente super feliz neste momento de que uno deixou todo para falar com ele. E é entender, falar com ele é entender esta dependência, donde eu já não puedo, já não puedo, entonces yo voy a él y tengo esta dependencia. No sé orar, hable sinceramente, diga lo que está pasando adentro, diga lo que está pasando, el dolor, la debilidad, lo que ya uno no puede más. Y quizás usted era así y dejó de serlo. Entonces, hoy, ahorita mismo, mire para aquella puerta en su casa y ya diga, es ahí, es para ahí que voy a correr. Porque nosotros estamos hablando de una actitud que tiene respuestas, que tiene testimonio. Usted va para este lugar y Dios, Él va
ele já vê você correndo para esse lugar, ele já vai para já encontrar contigo. E incluso este lugar secreto também pode ser nossa mente, é um escondite, não? Então, podemos falar com Deus em nossa mente, estamos aí arreglando nossas coisas, os trastes, limpiando, em el carro, hacemos do lugar que estamos um lugar secreto, um lugar onde estamos conectados com Deus, verdade? Assim é, esse lugar pode ser qualquer lugar, não é necessariamente só lá dentro da casa. Em qualquer momento, no trabalho, afuera, na situação que ella passe, ella cozinhando, fazendo sua comidita para sua família, planchando, qualquer momento ella pode fazer essa oração, não? E estivemos falando sobre este versículo que eu quero deixar aqui para vocês, um versículo poderoso que muita gente conhece, pero é mais allá de conhecer. Vamos a praticar las que já hacen com mais certeza, com mais perseverança, e las que deixaram de hacer ou nunca hicieron, passar a hacer. Mas tu, quando ores, entra em tu aposento, em tu recámara, cierra la puerta, ora a tu Padre que está em secreto. E tu Padre que vê em lo secreto, te recompensará em público, que é o testemunho, não? Que está em Mateus 6:6. Incluso em Mateus 6, um pouquinho mais para adelante, tem lá a oração do Padre Nuestro. A vezes a pessoa diz, no sé orar, o Senhor Jesus já pensou nisso. E nos deixou um exemplo de uma oração que você pode começar acercando-se, fazendo esta oração, se você não sabe todavia usar suas próprias palavras, pero um coração sincero é todo o que ele necessita. Então, vamos empezar a elegir este lugar, cerrar nuestra puerta y tener nuestro testimonio, porque sí, usted va a hacer este testimonio para todas las personas y va a dejar este legado para su familia. Y nos quedamos aqui, hoje passou rápido, nos quedamos aqui no dia de hoje, pero acompanhe-nos em nossas redes sociais, Bruna. Sí, usted nos puede acompañar, nos seguir por nuestro Instagram, que es Pod con Ellas, y también por YouTube y Spotify, que es Podcast com Ellas. Comparta com suas amigas, com seus familiares, deje seus comentários, porque é muito importante, não? Sim. E também temos uma invitação muito especial para as mulheres. É um aviso muito importante, porque nossa reunião cambiou. Seria o dia 4, pero vai ser o dia 11. E é uma bendição, verdade? Porque se essa pessoa tem algum compromisso ou não poderia ir, a hora já tem mais tempo para poder se organizar e não faltar nessa reunião que vai ser o dia 11, às 6 da tarde, não te la puedes perder, verdade? Sim, trazer uma invitada aqui em la 625 South Bonnie Brae Street. Assim. Vamos estar todas allá. E nos quedamos aqui com o podcast com ellas, pero mañana regressamos a las 6. Bye.